Gente, desculpa pelo atraso no início dessa atividade. Gostaria de começar agradecendo a presença de todos vocês, né, dos dois homens e de todas as mulheres presentes. Essa mesa ela faz parte das atividades do PPGA, organizada pelos núcleos do PPGA, e ela foi pensada a partir da necessidade de marcar tanto o mês da consciência negra como hoje, 20 de novembro, o dia de comemoração da consciência negra. Eu posso estar enganado, o Scott pode confirmar ou não, mas desde a minha presença aqui enquanto aluno, acho que nunca foi feito um evento no Dia da Consciência Negra aqui nesse programa. A gente pode pensar que é mais uma data comemorativa e que os programas de pós-graduação não necessariamente têm a obrigação de estar pontuando essas datas. Mas eu só queria reforçar que 20 de novembro não é só uma data comemorativa, ele é muito mais do que isso, né? Então, pela própria história do Brasil, pela própria história de como as relações raciais e o racismo se estruturam no Brasil, marcar essa data ela é necessária, né? Principalmente porque nós vivemos um outro contexto das universidades, onde a questão racial ela se faz presente em todas as dimensões dessa universidade, quer seja desde uma perspectiva estrutural administrativa, até mesmo pensar todos os eventos e tudo que se faz nessa universidade precisa estar pautado por essa discussão. Por isso, o reforço mesmo de tentar fazer uma mesa e um evento que marcasse esse dia. Antropologias Negras, dialogando sobre produções de antropólogos negros e negras, ele surge de uma pergunta, né? Por que os cursos de ciências sociais eles pouco se debruçam sobre as produções de negros e negras, né? Então, desde o ano passado, o programa tem ofertado, tanto o programa de pós-graduação como o departamento, disciplinas que têm tomado como temática a questão da produção de negros e negras nas ciências sociais. Então, a gente teve uma disciplina na pós-graduação que versou sobre isso, e agora uma disciplina na graduação, que vocês podem ver pelos corredores já. Isso é o resultado do trabalho dessa disciplina de graduação, que encerrou ontem. Então, o programa, de uma certa forma, vem tentando fazer algo, né, levando em consideração esse tempo inteiro que a gente tem de 40 anos de programa de ausência dessa discussão de se falar sobre as relações raciais, né? Então, essa mesa hoje foi composta também pensando um pouco, dialogar sobre essa produção de negros e negras na antropologia, e aí a gente tem uma composição da mesa que vai passar basicamente pelos clássicos da antropologia americana e francesa, haitiana, né? Frankel, ele vai apresentar um pouco do trabalho do Antenor Firmin, Firmin a gente fala, né? Firmin, que é um antropólogo haitiano que teve uma produção anterior a outros antropólogos da história da antropologia, mas foi completamente a sua produção invisibilizada tanto no Brasil como fora do Brasil. Cecília Godoy vai apresentar um pouco sobre a perspectiva da Lélia Gonzalez, a partir dessa perspectiva de Lélia como antropóloga, né? Para não falar dela só como militante, e eu vou falar um pouco sobre a produção de Zora Neale Woods, que é uma antropóloga americana. Ela foi orientada do Franz Boas, eu vou falar agora. Mas então, a ideia é pensar um pouco essa produção
clássica e tentar pensar o porquê esses autores negros não fazem parte das leituras das nossas disciplinas em antropologia. Eu pediria que cada um fosse falar, se apresentasse um pouco, dissesse de onde vem, o que é que pesquisa, certo? Porque eu acho melhor do que uma outra pessoa ficar falando com você aqui na mesa, tá bom, gente? Então, a gente passa a palavra para... Muito bom dia, gente. Bom dia. É um prazer para mim estar aqui hoje, 20 de novembro, para fazer uma apresentação sobre Antinofilme. Meu nome é Frankel Moore, eu sou de Haiti. Eu sou orgulhoso de apresentar sobre Antinofilme enquanto antropólogo. Ok. Mas a fala é tua, então tu pode... já pode começar sobre essa apresentação. Isso. Bom, para começar, prestou aqui homenagem à memória de todos os negros, do passado e do presente. Talvez Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Quilombo e Palmares são os únicos de Brasil, Lévia Gonzalez, Antinofilme de Haiti, Zolanel Weston de Estados Unidos e também Thomas Sankara de África, Benito Silver de Haiti, Francis Sanon, Sylvester Williams de Trinidad e Tobago, Dylan Martin, pouco de África e também América. Chegando dos Estados Unidos, eu prestou homenagem à memória dos heróis de Berthier. A última batalha que acabou com a escravidão em Santo Domingo, tornando-se precedente para as demais lutas contra a escravidão em grupos coloniais. Felicitou também a iniciativa de Fages, que organizou este encontro de diálogo sobre a produção de escritores e antropólogos negros. Sinto-me feliz e aplaudo a América do Sul por ter considerado e batizado o mês de novembro como o mês da consciência negra. Bom, eu acho que não vai ter muitos tempo para fazer uma apresentação totalmente sobre Antinofilme. Na minha apresentação, em primeiro momento, vejo a vida do homem Joseph Antinofilme através de seus sucessos e seus desamores, que eu acho que Ana vai poder passar a vida dele. Seguramente, ele avalia sua obra na sua totalidade, trazer uma breve explicação dos argumentos-chave desenvolvidos nos capítulos de seu livro de l'égalité de raça humaine e desigualdade raças humanas. Enfim, em terceiro lugar, terminarei pelo reconhecimento da grandeza de sua obra e convidarei a cada uma hoje para fazer a leitura desta obra fenomenal, levando em consideração da atualidade que este texto pode ainda oferecer. Bom, como eu digo, não tenho bastante tempo para falar sobre a vida dele. Eu acho que Ana vai passar a vida dele. Vou exatamente no contexto dessa obra. Bom,
Só esperando. Ele está processando. Quase. Não tem uma pergunta. Ele está lento, mas pode que vai passando. Mas acho que ele quer. Ele quer, certo. Falar, né? Você quer que passe aqui primeiro? Sim, eu posso continuar. Pode continuar? Sim. Exatamente. Bom, é um livro geralmente reconhecido como uma obra de antropólogo negro que fala sobre igualdade entre raças humanas. Em francês, de l'égalité des races humaines. Só vou exatamente passar para o contexto do livro. Bom, para entender completamente a importância do livro, eu acho que é necessário de contextualizar e assim entender como foi a gênese do trabalho. Em setembro de 1883, o presidente haitiano Félicité Luiz Salomão pediu a Antenor Filme que entrasse em seu ministério e ele recusou o cargo. Ele foi então novamente incumbido de fazer parte da delegação do Haiti por ocasião da festa do centenário do libertador Simão Bolívar em Caracas. Então, ele aproveitou a oportunidade para ir. Bom, Luiz de Paris, onde
esta questão. O que são esses dois temas? O poligenismo. Significa. Desculpe um pouco. Todos os especialistas das ciências naturais modernas ou da paleontologia, como Yves Coppens, Michel Brunet ou Pascal Tassi, estão de acordo que nós viemos todos da África e que nós temos um só ancestral. Então, firme se lança nesse debate que é extraordinário no seu tempo. Ele demonstra que o poligenismo é uma tese racista por causa de sua ideologia e ele defende o monogenismo. No capítulo 6, que se chama hierarquização factis das raças humanas, em português, hierarquização fictícia das raças humanas, firme agora atacar especificamente a tese da desigualdade das raças humanas. Segundo Firmin, essa tese é não somente anti-científica, mas também anti-filosófica, pois ela se baseia exclusivamente na exploração do homem pelo homem. Isso que poderíamos, como meu pensamento, pensa com Thomas Hobbes, todo mundo já sabe, como homem lupus, isso é dizer, homem é um lobo para homem, l'homme é um loup pour l'homme, em francês. O que Firmin demonstra neste capítulo é que todas as ciências, quer seja a raciologia, a craniologia, todos os argumentos raciológicos para justificar as desigualdades das raças humanas são inexatas. Quer seja a craniometria, a qual determina a que raça corresponde um homem em função de seu crânio, quer seja a flenologia inventada por Franz Joseph Gall, todas essas ciências são inexatas. Elas carecem de fundamento. No capítulo 6 e 7, que se chama Comparação das raças sob o ponto de vista físico, Firmin demonstra que os argumentos feitos pelos intelectuais racistas sobre o tamanho, a força muscular e a beleza não resistem a uma análise séria. O que é extraordinário é que ele prova que ele, o primeiro egiptólogo
muito antes que Cheikh Anta Diop, antropólogo de africano, que eu acho que todo mundo já sabe, senão. Uma das provas contra as teorias raciais avançadas por Finney é que, no seu capítulo 9, o Egito dos faraós e da civilização, Finney demonstra que a civilização egípcia dos grandes faraós era habitada pela população negroide. Negroide é uma forma de pensar como raça Caucase. Caucase, não sei se todo mundo já sabe o que é Caucase. É como raça europeia. A negro dentro da tradição europeia. Exatamente, é isso. Esse foi dos seus argumentos principais para desacreditar as teses racistas sobre a inferioridade racial muito antes do trabalho de Cheikh Anta Diop, antropólogo africano. Bom, a sofisticação com a qual Finney construiu sua argumentação é extraordinária. Inclusive, se estabelecermos uma comparação entre o trabalho de Finney e o de Cheikh Anta Diop em Nations Negros e Culturales, uma obra de Cheikh Anta Diop, poderíamos afirmar que os dois trabalhos se baseiam numa escritura enciclopédica, a qual se apoia nos grandes autores da antiguidade, tais como Heródoto, Champollion e Volney, e a partir destes testemunhos históricos, assim como a partir de estudos do século XVII, que é possível para nossos autores provar que os egípcios eram efetivamente negros. Ora, sabemos que nos primórdios da humanidade, o Egito foi o berço da civilização da antiguidade. No capítulo 9, o que Finney está falando, que se chama a perfectibilidade das raças humanas, Finney utiliza a teoria da evolução darwiniana para demonstrar a igualdade das raças humanas e não a desigualdade como ela corrige por partes de pessoas racistas de sua época. No capítulo 10 e 11, Finney demonstrou que Haiti é a prova a mais palpável da evolução das raças. Então, ele apresenta figuras diferentes eminentes para demonstrar, usando o exemplo haitiano Plateau, como tais Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines e outras pessoas. Também na evolução haitiana de 1804, e outros intelectuais dessa época que foi dominado como Tertullien Dubois, Louis-Joseph Janvier, etc. Finney aborda também a importância da Revolução Haitiana de 1836
4, y dos reconocimientos de haitianos, tales como Léon Audin y Isaí Gentil, en medicina y en ciencia respectivamente, así como Edmund Paul en ciencias sociales. Lembremos que tanto Audin como Gentil obtiveram o prêmio da Academia de Medicina de Paris. Ora, o essencial é que Firmin não esqueceu no seu trabalho a África. Ele quer ela afro-americanismo e caribenho. É importante remarcar que ele sempre elogiou a inteligência da África, um aspecto que alguns haitianos lhe criticação por causa de Firmin ter sempre defendido a África nos seus escritos. Algumas vezes expressão que ele devia ter nascido lá, no Haiti. No capítulo 12, segundo Firmin, não podemos comparar o Ocidente colonialista e escravagista com a África, porque na época, quando a colonização e a escravatura começaram, a África estava já num processo de decadência. Além disso, Firmin demonstra que os africanos não são mais supersticiosos do que os próprios europeus. É esse mesmo argumento que vai ser recuperado e desenvolvido tempo depois por um escritor haitiano contemporâneo, Jacques Ouimet. Finalmente, não tenho bastante tempo para chegar no capítulo 20. Vou falar somente sobre o capítulo 18. Firmin faz notar o racismo explícito das associações entre os critérios de beleza, da força, de virtudes, reservados sempre para descrever personagens tidos como brancos, como a Virgem Maria, Jesus Cristo, enquanto que os personagens de pele negra são associados ao mal e ao diabo. Incluso, Firmin chegou até contra utilizar um argumento teológico em favor dos negros. A raça negra é tida na tradição judeo-cristiana como maldita porque ela é descendente de Cam, uma história na clínica, na Bíblia, que eu acho que todo mundo já sabe. E o que Firmin argumenta que mesmo se os negros fossem malditos por seu descendente de Cam, como foi Jesus quem veio até lá para dar sua vida e assim salvar o mundo, então a raça negra, pelo mesmo fato, automaticamente salvada. Ela não seria mais maldita porque Jesus salvou toda a humanidade, incluída a raça negra. Bom, agora eu acho que é muito interessante, muito importante a todo mundo de ter conhecimento. Na
considerações finais. Bom, a minha visão, eu penso que nós deveríamos elogiar e homenagear Joseph Antenor Filme por seu trabalho. Ele não hesitou em atacar os maiores cientistas de seu tempo. O que é pertinente de reter é que Antenor Filme foi alguém que trouxe coisas que não existiam antes. E também por ter escrito uma constituição do Caribe e uma tese sobre os Estados Unidos da África. Ou também ele foi o primeiro pessoa que fala sobre a questão panafricanismo. Foi graças à sua metodologia meticulosa e à sua inteligência extraordinária que Filme formou bases solidárias para combater os intelectuais racistas de seu tempo, mesmo quando eles eram a grande maioria. Quando Filme escreveu seu livro de igualdade de raças ou em português, Igualdade das Raças Humanas, ele posicionou sozinho frente a centenas ou milenares eruditos racistas. A força de Filme de seu trabalho reside no fator de ter refutado, de ter desmascarado sem demagogia os pensadores mais grandes da época em filosofia, em história, em sociologia, em antropologia, etc. Assim, como podemos constatar, Filme não acabou sua cruzada antirracista desde seu país de origem do conhecimento de Haiti. Ele o fez na França, o centro dessa época, que reconhecimento como o centro por excelência de o pensamento ocidental. Aliás, o berço da antropologia francesa. Como consequência, Filme foi reconhecido pela sua grande qualificação e sua agudeza argumentativa ao nível da inteligência universal. Nesse sentido, sobre em conhecimento Filme causou uma unidade científica internacional e desde esse momento o peso do silêncio por parte dos intelectuais raciólogos se impôs, apagando assim a sua contribuição. Excluir entre os cientistas coloniais se torna passado só o silêncio, o oculto e a marginalização. Desse modo, poderíamos dizer que uma vez que Filme demonstra contundentemente a tese Gobineau, ele morreu uma segunda vez. Antenor Filme conseguiu entender moralmente a obra e os argumentos do Conde. De fato, orgulhosamente, podemos hoje confirmar, a partir das pesquisas realizadas por especialistas das ciências modernas,
seja a pré-história, a paleontologia, a biologia e a genética, que afirmam unanimemente que a África é duplamente o berço da humanidade, o berço da civilização. A metodologia que o filme traz na seu obra é pouco extraordinário, porque ele trabalha, ele faz referência ao antropólogo Auguste Comte. A metodologia de filme é uma metodologia enciclopédica e faz parte do paradigma positivista do pai da sociologia, que todo mundo já sabe, que foi Auguste Comte. O antropólogo, para acrescentar, o antropólogo americano Kaolin Fluet-Loban, que traduziu a tese em inglês, estimou que o livro de antimovimento deveria ser considerado como dos textos fundadores da antropologia. Em efeito, cabe destacar que ele foi escrito no mesmo período que os clássicos, como eu acho que todo mundo já sabe. Um antropólogo como Edward Banatilo e também o escocês Morgan, e também outro personagem que é muito importante, que foi Georges Brassens. É muito cabe destacar que ele foi escrito no mesmo período que os clássicos, que todo mundo já sabe, Primitive Culture em 1871 e também Antropologia de 1881 do Tilo, de Edward Banatilo, Ancient Society, Antiga Sociedade, de 1877, e também de Lewis Henry Morgan, que a gente pode chamar Legamundo, na época em 1882, não sabe como diz Legamundo em português, então, perdão, não sabe exatamente. Uma das obras de Lewis Morgan, uma das obras mais célebres em etnologia ao nível mundial desse escocês, no fim das contas, podemos constatar que o racismo hoje não ditou ainda suas últimas palavras no mundo. Não sei exatamente se não tem uma pública agora que está seguindo essa apresentação, mas não sei exatamente se tem uma pessoa que a gente pode considerar como racista. Mesmo quando uma das suas vertentes, das mais influentes, foi importantemente descreditada pela primeira vez em 1885 pelo filme. Apesar do desmantelamento do racismo científico, eu me pergunto hoje se o pensamento do segundo XIX século não continuar
de persistir hoje sobre outras formas. Eu me pergunto se o racismo desapareceu verdadeiramente. Eu penso que nós deveríamos, é uma mensagem que eu trago hoje, nós deveríamos de diálogo, ou seja, de ler, antes de afirmar como uma resposta a Joseph Artubobino sobre a questão racista. Bom, enfim, gostaria de agradecer pela sua atenção e bom debate. Obrigado. A gente que agradece, Fran, parabéns pelo seu esforço da leitura em português, a gente agradece muito. Depois a gente vai abrir para debate, tenho certeza que sua apresentação contribuiu muito para a formação de todos aqui presentes. Bom, agora sou eu. Eu vou tentar organizar o meu tempo também. Bom, eu também não tenho como abordar toda a obra de Zora Hudson aqui, nessa apresentação. Eu vou fazer um panorama geral, um pouco da vida dela, da produção intelectual e literária também dela, e vou focar em dois trabalhos que são mais de cunho antropológicos dela, para a gente poder pensar, já que a proposta da mesa é pensar essa produção de antropólogos negros. E aí eu quero começar dizendo que o que eu considero uma antropologia negra ou, basicamente, eu estou me referindo, não só eu, mas pessoas também que pesquisam essa temática, uma antropologia feita por pessoas negras. Então, nós estamos falando aqui de corpos negros que estão presentes nessa produção. Porque você pode ter uma grande produção sobre negros e sobre relações raciais, mas não necessariamente feita por negros. E a Zora Hudson, a produção dela entra muito nesse debate. Você tem uma ampla discussão nos Estados Unidos sobre as relações raciais, mas não necessariamente a produção negra ela teve visibilidade, principalmente dentro da história da antropologia. Marisa Correia, ela chama a atenção para um termo que ela utiliza, que é a notoriedade retrospectiva. Trata-se do modo como o renome adquirido a partir de certos momentos pode iluminar a vida inteira de um personagem, né? E evanescer as vidas de outros, tantos. Esses tantos outros, na perspectiva de Correia, ainda eram brancos, né? A notoriedade retrospectiva está permeada por estratégias de poder que mantém o privilégio da escrita, da produção acadêmica na mão de poucos. Se, como bem pontua Marisa Peirano, o desenvolvimento das disciplinas acadêmicas, entre elas a antropologia, ela ocorre de maneira mais eficaz via os confrontos constantes com interlocutores, quer contemporâneos, quer como considerados clássicos, né? E quem são esses clássicos? Quantas vozes foram silenciadas em detrimento dessa notoriedade de alguns personagens? Ou construímos o que a autora chamará de linhagem antropológicas, deixando de lado alguns antropólogos e antropólogas que poderiam muito bem compor esse quadro de descendência. Na antropologia americana, Zora Neale Hurston não compõe a linhagem de Franz Boas. E aí a gente se pergunta o porquê isso não ocorre. Zora, ela nasce no Alabama em 1891. Ela forja a data de nascimento dela, ela coloca 10 anos depois, aí lá na frente a gente vai entender o porquê que ela fez isso. E ela morre em 1960. A sua trajetória, ela é filha de ex-escravos, ela trabalha como manicure
procure como empregada doméstica para poder manter a sua produção. Ela, já no início da juventude, ela sai do Alabama e vai para a Flórida. Ela vai estudar a partir de financiamentos vindo de bolsas de estudos que ela conseguia através de pessoas ricas da sociedade americana que financiavam alguns estudantes. Né? É nesse período que ela vai para a Universidade de Columbia e ela vai ser orientada pelo Franz Boas. E aí essa orientação do Franz Boas, a relação dela com o Franz Boas é cheia de altos e baixos. Né? Ela vai trabalhar com um dos temas de preferência do Boas, né, na época, que era o folclore, e ela vai se debruçar sobre o folclore americano e também sobre a religião negra afro-americana, principalmente no Haiti e na Jamaica. Então, ela tanto faz trabalho de campo nos Estados Unidos, como ela também vai fazer um intenso trabalho de campo no Haiti e na Jamaica. Ela produziu alguns textos e livros que são muito interessantes. Assim. Zora Hudson ela vai ser muito conhecida pela sua produção literária. Então, Os Olhos que Viram Deus foi talvez o primeiro, eu acho que o único livro dela traduzido no Brasil, e ele ganhou muitos prêmios, é mundialmente conhecido. Mas a produção antropológica dela é praticamente desconhecida, inclusive dos próprios americanos. Então, ela lança o primeiro livro dela em 1935, que é o Mulas and Men, que é Mulas e Homens, o Tell Me Rose, né, Voodoo, a vida do Voodoo no Haiti e na Jamaica, vou colocar traduzindo, e o famoso romance Seus Olhos Viam Deus, em 1937, que foi grande sucesso. Ela participou intensamente do renascimento do Harlem. Então, não sei se todos conhecem aqui esse movimento, mas foi um movimento político e cultural que, inclusive, projetou para a sociedade internacional, inclusive, grandes artistas. Né? Então, o Harlem se tornou esse ponto, esse foco de imigrantes que vinham principalmente do Sul, e se estabeleciam no Harlem, e ali se construiu esse grande momento de efervescência cultural. Então você vai ter grandes artistas da música, no blues, né, na literatura, no teatro, despontando a partir desse movimento. E ela teve uma participação muito importante nesse movimento, porque ela já escrevia nessa época, e foi ali que ela conseguiu ter um pouco de visibilidade junto com outros artistas negros. Né? O movimento do renascimento do Harlem, ele tinha, como eu falei, grandes patrônimos. E a Charlotte Mansell, ela financiou vários artistas negros. E em algum momento a Zora foi apresentada a ela e ela se encantou com a produção literária da Zora, mas ela também começou a financiar os estudos da Zora. Então foi aí que ela conseguiu realmente fazer o seu trabalho de campo. A sua obra, entretanto a sua obra ela permanece esquecida, né? Desde anterior à sua morte. Ela morre em 1960 e aí ela vai ter uma morte que ela morreu de uma doença cardíaca, mas ela foi enterrada como indigente. Então, se na década de 30 ela teve um pouco de visibilidade junto com outros autores negros, né, na produção literária, ela foi completamente esquecida, né, durante o final da sua vida, e a obra dela só vai voltar a ser referenciada nos Estados Unidos em 1975, quando Alice Walker ela escreve um artigo e recupera a produção da Zora.
Foi Alice que pesquisou sobre a produção dela e conseguiu encontrar o túmulo de Zora, porque ela foi enterrada realmente como indigente. Então, ela fez esse processo de busca e aí depois ela fez uma homenagem no túmulo de Zora e publicou esse artigo que ficou muito conhecido na época, que resgatava um pouco a produção dela. Então, a Alice Walker, ela vai lançar vários artigos da Zora que trata-se de uma coleção de contos populares coletado em 1920, né, mas que só foi publicado em 2001. O trabalho dela ficou em alguns arquivos, né, da Universidade de Colômbia, e foi assim que eles conseguiram fazer esse resgate, né. O seu livro, que eu considero um dos livros mais potente, o último escravo que veio trazido em um navio para a América. Barronco, The Story of the Last Black Cargo, vai contar a história desse personagem que passou por toda essa experiência de ser o último africano traficado, né, para bem como descrições da magia e do voodoo dos negros aparecem, mas em todos eles o cenário íntimo da vida social do negro foi dado de maneira inadequada. É o grande mérito do trabalho da Miss Ruston, que eu estou tentando traduzir aqui, tá, gente? Que ela entrou na vida familiar do negro do Sul como um deles, e foi totalmente aceita como tal pelos companheiros de sua infância. Assim, ela conseguiu penetrar no comportamento anterior. A senhorita Busto foi igualmente bem sucedida em ganhar a confiança dos médicos voodoos, e ela nos dá muito elementos que lançam uma nova luz sobre as muitas discutidas crenças e práticas voodoos. Adicionando a tudo isso está o charme de uma personalidade adorável e de um estilo revelador, que faz do trabalho da Miss Hudson uma contribuição incomum ao nosso conhecimento da verdadeira vida interior do negro. Para o estudante de história cultural, o material apresentado é valioso, não apenas dando a ação do negro aos acontecimentos do dia a dia, a sua vida emocional, o seu humor e paixões, mas também alivia a amálgama peculiar dos africanos e tradições europeias, tão importantes para a compreensão histórica do caráter da vida negra americana, com seu foco nas Antilhas, cuja importância diminui com o aumento da distância do Sul. Então,
Esse prefácio do Franz Boas é muito importante nesse trabalho dela, porque, a princípio, ele não aceitou fazer esse prefácio, porque esse livro foi considerado um livro que não tinha, para a academia, uma reflexão teórica e analítica. Então, ele foi considerado por muito tempo como um livro descritivo, né? E uma outra coisa também que chama muita atenção no livro é que a Zora, ela fez questão de manter a fala das pessoas, manter a escrita, assim como as pessoas falavam, né? E isso causou muito estranhamento para uma produção na época antropológica que não entendia muito bem como isso poderia ser uma produção acadêmica. Mas mesmo assim ela permaneceu com essa ideia de escrever tal qual as pessoas relatavam para ela. Mas também o que Boas está compondo nessa apresentação é o fato de Zora ela não ser uma estranha ao campo de pesquisa dela, né? Como ele fala. Então, o que se pontua muito nessa época nos Estados Unidos é que os pesquisadores brancos eles tinham muita dificuldade de adentrar nessas comunidades, porque os negros aparentemente poderiam até ser cordiais e receber bem, mas eles não conseguiam aprofundar mesmo as pesquisas, porque havia um estranhamento aí nesse processo. E Zora, ela, por ser uma negra, né, e por ser também do mesmo local onde essas pessoas vinham, ela vinha do sul, essas pessoas também vinham do sul, então ela teve essa facilidade, né, digamos, não é facilidade, ela teve, ela tinha, a antropologia para ela e esse trabalho de campo era muito familiar. Então, ela não estava falando de um outro distante, ela estava falando de si mesma, da sua história, da história do seu povo. Sua pesquisa sobre o folclore do Sul foi, a princípio, denominada de descritiva e não analítica, porque ela queria preservar os dialetos e a narrativa dos negros. A tentativa do distanciamento não alcançado, né, ela era aquelas histórias que ela ouvia enquanto criança. Os mitos daquele povo eram os mitos dos seus pais, né? Então ela estava falando de si mesma. As ferramentas da antropologia, para ela, possibilitou também ela olhar para si a partir do que ela vai chamar de um distanciamento acadêmico a partir da lente da antropologia. É interessante porque, ao mesmo tempo que ela critica a antropologia por não dar visibilidade e não publicar principalmente as obras desses autores negros, ela reconhece que é a antropologia enquanto ciência que vai dar a lente para ela poder fazer o trabalho dela. Do contrário, ela, como ela fala, né, ela seria mais uma nativa desse processo. Então, essa reflexão dela enquanto antropóloga desse lugar de fala, dentro da antropologia, vai ser muito importante, né? Sua perspectiva sobre o folclore extrapolava a visão, inclusive de outros negros. Ela vai se contrapor muito, por exemplo, à produção do Du Bois, porque ela vai dizer que os próprios negros ainda estão tendo uma visão muito limitada do que é o folclore, e eles acabavam construindo também uma ideia de negro muito americano, muito generalista e muito performizado a partir de uma discussão política que não necessariamente era o que vivenciava todos os negros, né? Então ela vai dizer que todos acham que o folclore é fácil resistir ao folclore, né? Inclusive, dentro da história da antropologia, a gente sabe como os estudos folclóricos eles foram substituídos por outras perspectivas, e dentro da antropologia eles são considerados como trabalhos menores, né?
o folclore não é tão fácil de coletar quanto parece, né? Ela avisou. A melhor fonte é onde há menos influências externas. E essas pessoas, geralmente sendo menos privilegiadas, são os mais tímidos. E ela estava se referindo à produção do The Boys, porque eles sempre pesquisavam com as mesmas pessoas, né? Então acabava viciando mesmo essa produção. E ela achava que o melhor do folclore estava naqueles que não eram ouvidos nas pesquisas. Bom, seu outro livro, né, que é sobre a história desse último africano traficado para os Estados Unidos, ele foi uma tarefa do Franz Boas que incumbiu ela de entrevistar o Oluwale Kozula, né, que é o nome de batismo dele. Nessa época, né, ele, enquanto ex-escravo, ele já tinha 86 anos, então a história dele é muito conhecida e também bem singular, porque ele foi traficado aos 19 anos de idade, né, ele foi capturado pelo o navio Clotilda, que foi também um dos últimos navios a fazer a travessia no Atlântico. E ele fundou, após a Guerra dos Direitos Civis, a cidade de African Town. Eu não sei se tu conhece, Scott, essa cidade. Depois eu fui procurar, tem várias imagens na internet dessa cidade, mas ela fica no Alabama. Ele fala cidade, mas eu não sei se é um bairro. Fiquei um pouco na dúvida enquanto isso. Mas, então, ele é trazido para os Estados Unidos e logo após, em pouco tempo, tem a Guerra pelos Direitos Civis. Então, ele faz uma reflexão muito interessante dessa posição do negro após os direitos civis. Porque ele vai dizer que, então agora é assim, vocês, um pouco parecido com a reflexão que a gente pode também fazer no Brasil. Então agora é assim, todos têm direitos, como é que vai ficar a situação do negro? Né? Ele questionava muito qual o papel do Estado dentro desse processo, né, nessa garantia de direitos, ao mesmo tempo tentando preservar uma individualidade dos negros e da comunidade negra para construir a sua própria história. Né? E aí, quando ele percebeu que isso não ia ser feito e que o caminho da política estava sendo muito diferente, ele se junta com outros negros ex-escravos para montar essa cidade. E aí, essa cidade ela vai se constituir a partir de uma perspectiva religiosa mesmo, porque primeiro eles montam uma igreja, ele vai ser o representante dessa igreja, e aí se constitui uma comunidade mesmo, porque são todos amigos, os parentes, os familiares que vão compor essa comunidade. E aí o Boas incumbe Zora de fazer pesquisa lá e de entrevistar ele, porque os brancos não conseguiam entrevistá-los, né? Então, ele queria tentar para ver se ela faria isso. A princípio, ela recusou porque ela não se sentia à vontade, ela estava se sentindo usada e ela não queria fazer isso. Mas depois, ela reconhece a importância dessa incumbência e ela fala que foi uma das melhores experiências etnográficas dela, porque ela vai estabelecer uma relação de muita proximidade com ele. No final, ele fala que ela é a única pessoa realmente de todos porque ele era muito procurado por repórteres, então tinha sempre muita gente atrás de saber um pouco da sua história. E ele reconhece ela como sendo uma interlocutora mesmo importante, por reconhecer nela também um pouco da trajetória dele, né? Eles falam muito dessa relação da família dela e da família deles como tendo muito coisas em comum. O que o Franz Boas também estava querendo com isso? Assim? Essas narrativas sobre essa comunidade, a África e tal, elas eram sempre mediadas por interpretadores brancos, não é? Então, havia sim uma deturpação do modo de vida daquelas pessoas.
E também existia um outro fator que é muito importante dentro desse processo, é que essas pessoas, elas não queriam ser representadas, né, a partir de uma visão que era muito comum, principalmente na imprensa americana, que era dar ênfase àquelas histórias, né, bem, digamos, trágicas e tristes. Então, assim, não interessava para eles falar sobre a vida de African Town como ela era, para falar sobre suas festas, sobre suas comemorações, sobre o papel da igreja, o cotidiano, o que eles faziam. Ninguém ia para lá para ouvir isso. As pessoas queriam ouvir sempre ele falar da experiência da escravidão, de como foi a libertação. Então, quanto mais trágica era a história, mais chamava a atenção dos produtores, né, de quem queria contar essa história. E aí a Zora vai fazer uma história completamente diferente dessa perspectiva, porque ela vai, o livro inteiro é sobre conversas que ela tem na varanda da casa das pessoas, conversando sobre o que ela chama de trivialidades, e a trivialidades era a vida dessas pessoas. E aí, pensando um pouco, né, nessa metodologia, essa linhagem do Franz Boas, né, ela teve essa experiência do vivenciar, de passar um bom tempo mesmo fazendo trabalho de campo, e também essa perspectiva que o Franz Boas sempre colocava para os seus orientandos, que era tentar trabalhar num espaço micro, né, para poder dar conta daquele espaço. E ela usou também algumas estratégias, né, como a oferta de presentes, né, e aos poucos ela foi conquistando o Cosula, né. Então, ela manteve a fidelidade da narrativa com os dialetos, né. O fato de falar sobre a vida desse negro livre, né, e não da escravidão, era o que atraía esses leitores, esses editores, né. Uma narrativa do branco não quer saber das emoções e das histórias de sucesso. Essa vivência da Zora em African Town tem uma perspectiva de pensar também essa ideia da experiência desse corpo negro que estava imerso nesse processo de pesquisa. Tá? Porque não era só o fato dela conquistá-lo com presentes, também tinha uma relação ali que foi construída de identificação entre eles e ela. Tá? No caso dos voodoos, né, os especialistas, Zora não só estava entrevistando pessoas que praticavam o voodoo, ela mesma acreditava nos especialistas voodoos. E isso foi algo que deu um diferencial no trabalho dela e que também foi mal interpretado, né, porque justamente o fato dela ser tão envolvida, dela também ser uma praticante de práticas voodoos, isso também desprivilegiava o trabalho dela. Então, assim, a grande diferença que a gente pode talvez marcar na produção de Zora e de outras antropólogas da época, ela era muito amiga da Benedict, era o fato dela ser de dentro, né, desse espaço, dela fazer parte dessa comunidade, né, mas também isso, ela não estava falando sobre o que as pessoas achavam do voodoo, ela mesma também acreditava nessa prática do voodoo, né. A produção era considerada da forma como foi escrita, não científica, porque ela fazia parte e ela não conseguia dar o distanciamento necessário para a escrita antropológica da época. Então, essa ideia de descritiva, ela vai pontuar muitas trajetórias, inclusive a Dona Terminal Firmin, de antropólogos negros que produziam bons trabalhos da época. Né? Um outro também elemento que vai chamar a atenção na trajetória de Zora Hutzel é o seu posicionamento político. Que isso também é um outro elemento que marca a trajetória dessas pessoas, né, de Lélia Gonzalez no Brasil e de tantos outros.
O posicionamento político, ele tanto tem o efeito de aproximar essas pessoas, né, de um público mais geral, mas, por outro lado, ele afasta essas pessoas, digamos, de uma eficiência acadêmica e da valorização dos seus trabalhos. Então, ele tem esse duplo papel, né? E é interessante que, assim como Lélia Gonzalez, a Zora, ela tinha um posicionamento muito crítico para com, digamos, o próprio movimento negro americano. Então, ela também ela fazia uma política pelos direitos dos negros e negras americanas, mas ela não necessariamente concordava com tudo que era discutido e debatido dentro daquele movimento negro mais amplo, que era a mesma perspectiva que Lélia também apontava. Né? Então, o que a gente tem aí é uma manutenção de privilégios acadêmicos, né? E também a ideia de quem pode falar dentro dessa produção. Tem uma autora que a produção dela recentemente foi traduzida no Brasil e ela está sendo muito referenciada, que é a Grada Quilomba. Ela vai falar sobre a máscara do silenciamento, né? E ela vai se perguntar o que acontece quando o negro e a negra ele pode falar, né? Que deslocamento a gente faz nessa produção de conhecimento, né? Quando essas pessoas elas têm voz e elas podem escrever sobre si mesmo ou pesquisar sobre si mesmo, né? Então, essa ideia de pensar esse privilégio, ele é muito importante quando a gente está debatendo essa produção de antropólogos e antropólogas negras. Né? Então, não é simplesmente o fato... não, na verdade, a gente tem que problematizar mais esses pontos que, digamos, são os entraves na produção desses negros e negras. Né? Que é a própria ideia da sua experiência, né? E hoje na antropologia, esse trabalho da Zora Hudson, se fosse hoje analisado pelos pós-modernos, ele poderia bombar, porque traz toda uma perspectiva, né, de imersão, a própria narrativa, a escrita, né, que é valorizada hoje pelos pós-modernos, mas por muito tempo ela foi considerada uma escrita não acadêmica, uma escrita puramente descritiva, né? E isso era colocado como um empecilho dentro desse processo. E como isso se repete em várias trajetórias de antropólogos e antropólogas negras, acho que isso é um ponto que a gente precisa se debruçar mais sobre isso e se perguntar o que é essa experiência, o que é ser de dentro, o que é estar falando sobre e dos seus pares, né, e com os seus pares. E a outra perspectiva é essa perspectiva do trabalho militante. Né? Então, até onde eu me pergunto, por exemplo, como num trabalho desses, né, do Mulas e Homens, que são narrativas em loco mesmo de negros afro-americanos, ele pode ser considerado uma escrita militante. Né? Até que ponto, né, o que eu estou classificando como uma escrita militante dentro dessa construção de conhecimento? Né? Então, o que a gente tem feito na antropologia, por isso esse movimento de denominar essas antropologias de antropologia negras, é um contra-movimento mesmo de tentar ler essas pessoas, né? Não que agora a gente só vá ler antropólogos negros e negras, não é essa a questão, mas eu pergunto, por que o trabalho da Ruth Benedict e da Margaret Mead merece mais atenção do que o da Zora Hudson? O que é que estava em jogo nesse processo? Né? Quais foram as escolhas políticas, né? Tanto da academia como dos orientadores, né? Como da própria indústria mesmo editorial, que não permitia a publicação desse trabalho. Inclusive, os trabalhos de literatura dela foram muito rejeitados na época, porque ela contava uma história bonita e positiva do negro, e ela não fazia aqueles romances trágicos daquela negra sofredora. Então, ela falava, tem um dos romances dela, que é Mr. Doctor,
que é a história de um casal de médicos que teve muito sucesso nos Estados Unidos. E quando ela foi oferecer o trabalho dela para publicação, o editor disse: não, a gente não vai publicar o seu trabalho não, porque o seu trabalho ele não faz as pessoas chorar, porque o seu trabalho não causa comoções nas pessoas. Ou seja, ninguém está interessado em saber na vida do negro, da felicidade, das emoções dele, só queria saber dos fracassos, só queria saber, né, dessa trajetória marcada pela escravidão. Então, Zora, não sei se vocês leram o texto que a Ana Carla disponibilizou, que é o que os autores negros, o que os autores brancos não publicaram, né? Ela termina o texto falando um pouco sobre essa perspectiva de que haja luz, que haja luzes negras. Então, ela está falando de um processo que dentro desse processo editorial é possível, sim, você dar visibilidade e publicar esses trabalhos. E só para fechar, tem uma reflexão que a Zora vai fazer, que é essa ideia de pensar o negro sempre sob essa perspectiva, né, do sofrimento. E aí ela vai fazer uma crítica, por exemplo, e ela está se referindo aos patrocinadores na época do trabalho dela, que era o que ela chamava de uma perspectiva do negro pet, né? Então ela vai dizer que é muito bom para os brancos e para os financiadores quando os negros fazem o que eles querem. Então, assim, ser tratado como pet. Então, essa patrocinadora dela, inclusive, ela patrocinava os estudos delas, mas ela queria toda a produção dela, ela queria todos os diários de campo, ela queria a produção dela. E ela brigou muito com ela, porque ela não queria disponibilizar tudo, né? Mas ela faz essa reflexão desse negro pet, né? O que seria esse negro pet dentro dessa perspectiva. Então é muito bom quando o negro diz o que a gente quer ouvir. É isso. Ninguém controlou minha hora. Era mesmo. Depois. Não sei se as pessoas querem tomar água, mas vamos seguir, né? Daqui a pouco é meio-dia. Mas eu sou Cecília, né? Algumas pessoas aqui já me conhecem. Eu fiz graduação aqui na casa, né, em Ciências Sociais, fiz mestrado em Educação e agora eu sigo pesquisando no campo das relações étnico-raciais desde essa época, né? E aí agradeço o convite de Ana Carla, né, que a gente foi colega do grupo de estudos lá com a professora Denise Botelho, no GPES. E a relação com Lélia lá no GPES, Audre Lorde, já era bem íntima, né? Ela já está lá de forma bem estabelecida, apesar de não estar nem na rural, nem aqui na federal, sendo recomendada e indicada, né? Quando a gente pensa essa relação da militância com a produção acadêmica, né? A gente pensa Lélia, a gente está pensando num grupo de mulheres negras politizadas, organizadas, ela estaria muito mais no pensamento clássico, né, que as pessoas já estariam ali macerando aquilo, do que como algo novo, né? Mas aí quando a gente chega na academia, a gente vai meio que anunciar Lélia para as pessoas. Eu trouxe também uma fala que eu vou me ater mais ao texto, porque como são vários percursos, né, do caminho dessas autoras, desse autor, então eu posso ficar cerca de 50 minutos falando e não vai ser legal, porque vai ficar cansativo e a gente não vai poder aproveitar. O Rafa está na mesa com coleguinhas, eu quero pontuar isso, né? E Francão, eu não sei assim, né? Também acho que tenho muito a agradecer, né, pela descoberta, né, tanto de Josefina Tenor-Firman quanto de Zora Houston, né, que veio através de uma disciplina que eu comecei a pagar com a Ana Cláudia para fazer o projeto de doutorado. E com certeza foi uma das grandes descobertas do meu ano, né, porque eu acho que inclusive os estudos eles vão do mais velho à mais nova, né, vão um está colaborando com o outro, né. E aí atualmente eu estou justamente nesse lugar de entender como é que esse discurso vai começar a ganhar materialidade a partir do século XIX, né, a partir das imagens, das fotografias, da fotografia e das pinturas dos tipos. Bom,
Eu estudei a teoria de Lélia Gonzalez durante a minha pesquisa de mestrado, quando na época eu concluí o GEPES, Albiloto, como eu falei, sob orientação da professora Denise Botelho, que é professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aquele momento era um momento de virada, né, de referência, de perspectivas, da famosa virada ontológica, que a gente vive nas nossas pesquisas e nas disciplinas. E essa virada ela foi acontecendo de maneira mais consciente em relação à aspereza que era ser um intelectual que trabalhava e pesquisava o conceito de raça. E inglês, eu não estou nem falando de ser uma pessoa negra, estou falando de ser uma pesquisadora do conceito de raça. Eu tive a sorte, minha trajetória é um pouco diferente da de todo mundo, porque desde que eu entrei, desde o segundo ano da faculdade, eu tive orientação afrocentrada. Tanto tive um orientador negro na Fundação Joaquim Nabuco, que é Carlos Augusto Santana, que eu sou grata a ele até hoje, né? Enfim, tive essa formação afrocentrada desde a época da graduação, né? E aí, mas mesmo desde a graduação, estudando educação e relações étnico-raciais, a aspereza veio muito mais forte no mestrado, tanto por entrar a questão da sexualidade e do gênero, né, quanto por ser uma questão de escolha. Agora é a escolha de continuar seguindo esse caminho. Bom, para um momento tão incisivo, não haveria autoria mais oportuna para entrar na minha vida do que Lélia Gonzalez, para apertar minha mente com tantos véus se esgarçando quando, em conjunto ao conceito de raça, nos debruçamos sobre gênero e sexualidades. As verdades vão recaindo sobre mim mesmo e sobre as epistemologias sociais brasileiras. É, de fato, o feminismo negro que é erguido pela voz de Lélia Gonzalez aos tempos atuais. Foi da continuidade dos esforços dessas intelectuais, né, que vieram depois dela, que nós pudemos ler Lélia, ouvir Lélia, visualizá-la com seu sorriso falatório e andanças. Ela que vai estar promovendo as críticas que a gente vê até hoje presentes dentro do feminismo negro. A gente está falando aqui nela no mês de antropologia, ela vem ser ouvida a partir dessas intelectuais. Bom, a série da exposição Lélia Gonzalez, o feminismo negro no palco da história, ganhou o Brasil. E eu tive a honra de poder ouvir Luísa Bairros, ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E esse foi um dos primeiros bates sentidos na transição para o nosso atual momento na política representativa, porque ela tinha acabado de se afastar da CEPI, né, Luísa Bairros, e aí veio para cá dar uma palestra lá na SESCO. E aí foi muito forte, porque ela começou a relatar sobre a relação dela com Lélia Gonzalez e dar um sentido muito maior àquela exposição de imagens, né, que estava contando a história do feminismo negro a partir da história de Lélia. Luísa Bairros discursou sobre a íntima relação de amizade e trabalho que ela e Lélia tiveram. Luísa tão Xangô e Lélia tão Oxum. Luísa Bairros escreve sobre Lélia em O Livro da Saúde das Mulheres Negras, Nossos Passos Vêm de Longe, que é uma organização do Jurema Werneck. E o texto se chama Lembrando Lélia Gonzalez. Vou trazer algumas referências para vocês buscarem, porque as referências dela são realmente muito difusas. Você não encontra a dissertação dela, você não encontra a tese. Alguns diálogos você só vai ver em jornais, no Pasquim, no MNU, no jornal de entrevistas com o MNU, mas você tem que ir fazendo uma coxinha de retalho, mesmo ela com a visibilidade que tinha, tendo viajado o mundo, ter conseguido regressar à África para fazer, enfim, as análises dela, e as viagens também, né, de reencontro. Mas mesmo assim, a obra dela é muito fragmentada, assim, né, o arquivo. Ao passo que os arquétipos são apresentados por Lélia como fantasmas que perseguem o imaginário social brasileiro, sendo da esfera inconsciente da agência, ela reconstrói esse trajeto em seu português e redefine os caminhos para se pensar e fazer os estudos e pesquisas étnico-raciais no Brasil. Eu só havia estudado sobre arquétipo em UNG através da disciplina e contato com a antropóloga e professora Cida Nogueira. E Lélia trouxe a perspectiva lacaniana para dizer que, no que concerne ao imaginário social, que pauta práticas racistas e sexistas, mulheres afro-americanas em diáspora,
do sul ao norte, ocupam 3 lugares pré-estabelecidos pela cultura colonial. Nesse caso, ela faz o estudo dela aqui no Brasil, né? Das mulheres aqui no Brasil, mas aí ela também, Angela Davis também tem um diálogo muito forte com ela, então elas estão nessa relação de mulheres, né, tipo, afro-americanas, né, tanto do sul quanto do norte. Mas essa obra específica, Racismo e Sexismo, na cultura brasileira, vai analisar a situação de nós daqui. E aí ela fala que a situação das mulheres afro-americanas em diáspora ocupam 3 lugares pré-estabelecidos pela cultura colonial, sendo eles o da mulata exportação, o da empregada doméstica e o da mãe preta. Todos eles são ramificações do mesmo tronco, paradoxal, né? Do mesmo tronco, arquetípico, macerado pelas nuances da domesticação do trabalho feminino e africano. 2 pontos, a mucama. Ela vai analisar o arquétipo da mucama e como ele vai se modernizando, né, ganhando essas ramificações a partir desses 3 lugares, da empregada doméstica, da mulata do tipo exportação e da mãe preta. Todas elas estão nesse âmbito privado, né, tanto de serem privadas, quanto da esfera de privatização mesmo da vida social, né? E aí elas entram nesse lugar e aí ela vai fazer a análise e a construção, né, dessa noção de como ela está presente na cultura e no imaginário social brasileiro. Vou falar um pouco mais sobre isso na frente. Segundo Raquel Barreto, que é uma pesquisadora da UF, a doutoranda da UF, e aí ela estuda tanto a trajetória de Lélia quanto de Beatriz Nascimento, que é uma outra autora que eu também estudo bastante. Quando ela escreve sobre Lélia, Raquel Barreto, ela fala que uma marca ela faz dentro do que Lélia traz, né? Uma marca da presença africana, e aí ela é analisando os marcos da cultura africana no Brasil, né? Na formação cultural brasileira estava, para Lélia, no português falado no Brasil, conceituado por ela como português, que tinha como características as trocas do L pelo R, uma vez que, segundo a autora, nas línguas africanas não existe a letra L. Outros traços seriam os cortes das formas dos infinitivos verbais e na contração do ser e do tá. Do ser, no caso você, e do estar para tá. Nesse sentido, negros e brancos no Brasil possuíam um tipo de fala profundamente africanizada. Não é por acaso que os falares brasileiros se caracterizam por uma musicalidade e uma rítmica que os falares lusitanos não possuem, ou possuem musicalidade diferente. Eu tentarei colocar assim, né? E aí eu vou estar trazendo alguns trechos para mostrar ela analisando a cultura brasileira a partir, né, do recorte dela. Ela traz, e a mãe preta, responsável pela criação e educação dos filhos dos senhores brancos, é quem teria africanizado o português de forma consciente ou inconsciente. Ela acabou por passar os valores para as crianças brancas de quem cuidou, ensinou e transformou a língua de dominação, subvertendo e ressignificando. Na cultura brasileira foi exercida pela mãe preta. Eu tenho bastante cuidado de falar sobre esse trecho, porque como a mãe preta está no imaginário emotivo das pessoas no Brasil, às vezes pode ser classificado como se ela estivesse romantizando o lugar da mãe preta, como se ela não estivesse num lugar de subalternidade, de coerção. Mas ela está falando aqui de uma agência no campo da cultura, né, que influencia, né, o território que passou pela colonialidade, que teve essa estrutura influenciada por essa figura central, que foi a mulher preta, seja ela no serviço doméstico, sexual ou de maternidade. Vou seguir falando um pouco sobre racismo e sexismo, né? Racismo e sexismo na cultura brasileira é um texto, para mim, canônico, e torna-se assim ao esmiuçar as complexas dimensões que estabilizam as condições de subalternidade para mulheres de pele escura e fenótipos afro-originários. Ao passo que trata da subalternidade, corrobora com a desnaturalização de raça como fenômeno biológico, da soberania evolucionista para analisar e hegemonizar a narrativa genética como imperativo para as relações humanas. Lélia disseca raça, gênero e sexualidade como categorias sociais,
propondo uma reprogramação da escrita da língua colonial, inscrita numa forte crítica ao abstracionismo presente no histórico de nossa disciplina. Sendo contemporânea à virada ontológica, né, ela estava lá na década de 60, década de 70, na antropologia, que busca resolver estas mesmas questões. Nas palavras dela mesma, a gente não pode estar distanciado desse povo que está aí, senão a gente cai numa espécie de abstracionismo muito grande. Ficamos fazendo altas teorias, ficamos falando de abstrações, enquanto o povo está numa outra, está vendo a realidade de uma outra forma. Para além de relativizar a racionalidade alheia, ela relativiza, estranha e familiariza-se a si mesma, o que é uma questão da antropologia contemporânea. Lélia traz o que podemos chamar de violência cultural, ao passo que exalta aspectos culturais escondidos pela poeira colonial. Para Lélia, o racismo se manifesta no Brasil por meio da denegação, o conceito psicanalítico caracterizado pela rejeição de algo que o constitui, sendo uma das vozes que nos anos 70 evidencia o que hoje muitas vezes falamos sem nem saber de onde veio o mito da democracia racial. Ela resolveu várias das dimensões deste mesmo problema e ainda assim é pouquíssimo lida e recomendada. Muitos problemas da antropologia já haviam sido resolvidos por autorias que são vítimas da estrutura que recai sobre a academia, tais quais, mais uma vez, o racismo e o sexismo. E a gente vê isso se repetindo desde Antônio Firman, enfim, Nora Zora e Lélia, né, que já tem vários problemas centrais da antropologia sendo resolvidos pelas teorias e pelos campos delas, mas, mesmo assim, é preciso vir a pós-modernidade, outros conceitos cunhados por essa notoriedade retrospectiva, né, por quem tem esse acúmulo maior de notoriedade retrospectiva para que seja reconhecida. Lélia entra nos estudos da psicanálise lacaniana quando emerge num compromisso para consigo mesma, na direção de entender-se em sua família, como uma mulher preta no mundo de brancos, e seu regresso à sua comunidade através do intelecto, da política e do candomblé. O que pode estar impresso numa etnografia de si como aspecto essencial para a construção dos dados antropológicos. Compôs, agora vou entrar um pouco na vida política dela, compôs a dobradinha negra do PDT com Abdias do Nascimento, introduzindo o livro deste mesmo intelectual. Abdias do Nascimento cunhou um justo termo hoje em voga nos anais da Organização das Nações Unidas como o genocídio da população negra. Com o texto introdutório, no caso o Lélia introduz, né, Grito e Guerreiro, para o livro de poemas Axés de Sangue e da Esperança, em Primavera para as Rosas Negras, Lélia Gonzalez, em primeira pessoa. Lélia discutiu e analisou o racismo, introduzindo conceitos psicanalíticos em algumas reflexões. As relações de raça, classe e gênero e a formação cultural brasileira. Escreveu 2 livros, O Lugar de Negro, de 1982, com autoria com o sociólogo argentino Carlos Rasenbaum, que eu conheci Carlos Rasenbaum antes de conhecer Lélia Gonzalez. Em 2009, foi um dos primeiros textos que fui orientada a ler, e eu só vim conhecer Lélia, acho que 7 anos depois, já na pesquisa do mestrado, e sem nenhuma relação com ele. Não tinha uma relação direta, mas eu conheci Carlos Rasenbaum muito antes de vir a conhecer Lélia. E um outro livro que ela escreve em 1989 é o Festas Populares. Então, ela segue nesse interesse pela cultura nacional e pelos aspectos culturais mesmo, né, que a sociedade, que a organização social projeta. Além de incontáveis artigos para revistas acadêmicas, coletâneas e jornais. Aí eu vou falar um pouco sobre essa questão, porque a gente está trazendo Lélia para uma mesa de antropologia, mas ela tem uma formação que é em História e em Geografia, e aí ela vai fazendo várias formações, né, de pós-graduações, e aí em um dos relatos de uma entrevista que ela faz para o Pasquim, ela fala que estudou Antropologia e Comunicação na pós-graduação, mas a gente não consegue acesso ao material que ela produziu nessa pós-graduação.
E isso a gente está falando de material da PUC do Rio, que foi onde ela foi coordenadora e foi chefe do departamento de Sociologia. E, enfim, são pesquisadores de lá que estão fazendo esse levantamento, mesmo assim, não se tem contato com esse material. O que se passava era que, na época, não havia a obrigatoriedade das pós-graduações para lecionar a instituição de ensino superior do país, ao longo do contexto do momento. Os centros de pesquisa do país ainda estavam em desenvolvimento. Além disso, em função da ditadura militar, muitos professores universitários foram exilados. Um outro ponto que relaciona ao tema foi o fato de Lélia ter dado aula em instituições públicas de ensino, como a UERJ e a UFRJ, não ter sido efetivada em nenhuma delas. Na ocasião, também era comum contratos temporários com professores. Em especial, os departamentos dos cursos de Ciências Sociais que foram os mais afetados pelas cassações a professores oposicionistas ao regime militar. Então, ela está nesse meio, ela chega a ser perseguida, mas ela não conseguiu ser pega, não foi pega. Ela tinha uns grupos de estudo, de filosofia, de existencialismo, chegou a ser taxada, como ela usava o cabelo natural, Black Power, né? Na descrição dela tem dizendo que ela usa peruca e óculos escuros, que ela sempre estava mesmo se ela estivesse aqui com a gente, você vê as fotos dela, ela está sempre com óculos com a lente mais escura. E aí tem essa descrição e falando que ela fazia apologia ao comunismo, mas era um grupo de estudo sobre existencialismo e tal. Ela foi fichada, mas ela não chegou a viver uma coerção mais direta. Lélia nasceu no dia 1 de fevereiro de 1935, em Belo Horizonte, em uma numerosa família formada por 14 filhos, de pai negro e mãe de ascendência indígena, como ela definia, né? Entre os seus irmãos havia um jogador de futebol que foi jogar no Flamengo, e aí a família foi para o Rio de Janeiro. Ela tem uma trajetória muito parecida com a Isoura, né, porque ela tem os estudos dela financiados por uma família italiana, né, que era patroa da mãe dela. E aí ela, dos 14 filhos, ela é a única que consegue iniciar e prosseguir com os estudos. E ainda assim, depois disso, ela ainda vai trabalhar como babá, né, como empregada doméstica por um período, mas segue estudando, segue no caminho dela, mas esse lugar que ela mesma vai construir, né, dentro da teoria dela, vai perpassando a história dela, como perpassou a minha, perpassou talvez a história de outras pessoas negras que estão aqui na sala. Enquanto ela cursava o ensino fundamental, ela trabalhou como babá, como eu já falei, e o trabalho doméstico perpassou a história dela, né, como essa herança colonial. Lélia graduou-se em História, em Geografia e em Filosofia, com 3 graduações, na Universidade do Estado de Guanabara, atual Universidade do Rio de Janeiro. No início da década de 70, já era professora universitária. Lecionou em escolas e instituições de ensino superior, como a Universidade Gama Filho e a Pontifícia da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Aí agora eu entro um pouco nessa dimensão da militância, né, que aí vai caber a gente, por um bom tempo, já estou concluindo aqui a fala, caber a gente entender quais são os limites e deslimites, que eu não vejo muita limitação, né, dentro disso, porque quando a gente pega a comunidade branca, que também está fazendo manifesto a partir das próprias pesquisas, elas não são tidas como militantes, mas a comunidade negra é tida como militante, né, que são as semanas de arte moderna, né, como ser um manifesto do que é um manifesto realista, né, quando é construção de teoria que vai justamente embasar a teoria pós-moderna, mas esses manifestos não são colocados dentro de um patamar de militância. Mas o lugar dessas pessoas, né, todas elas que a gente cita aqui, Fernandes, Eulene e Lélia, são taxadas nesse lugar. Bom, na militância o percurso foi intenso. Em 76 ela esteve associada às primeiras organizações do movimento negro carioca. Esteve presente no Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, o IPCN. Em julho de 78, participou da fundação do Movimento Negro Unificado, que foi o primeiro esforço de criação de uma organização nacional de luta negra antirracista no país. Esteve também na direção nacional do MNU entre 78 e 82. Ela está antes da formação, inclusive, de 1988, que é quando tem
enfim, pautar as coisas dentro da academia e fora dela. No ano seguinte, fundou com outras mulheres negras o Nzinga, coletivo de mulheres negras, e permaneceu nele até 1985. Integrou a primeira composição do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, o CNDM, entre 1985 e 1989. Um organismo criado pela demanda do movimento feminista que reivindicava um espaço no Estado para impulsionar políticas públicas para mulheres. Foi do Partido dos Trabalhadores, integrando o Diretório Nacional entre 81 e 84. Em 82, candidatou-se a deputada federal, porém não se elegeu e ocupou a primeira suplência da bancada. Posteriormente, filiou-se ao PDT, ao Partido Democrático Trabalhista, e por essa legenda candidatou-se a deputada estadual, que eu já falei da parceria dela com a Dia do Nascimento. Em 1986, entretanto, ficou mais uma vez como suplente. Lélia inicia a construção do que temos hoje por feminismo negro no Brasil. À época, segundo Luísa Bairros, Lélia criticou duramente a proeminência de posturas que considerava identificadas como um tipo de feminismo ocidental branco, incapaz de definir a questão do ceticismo para além da visão estreita macho opressor versus fêmea oprimida. Segundo ela, tal postura, equivocadamente chamada de radical, tende, por um lado, a fechar as possibilidades para o debate político. É coisa de homem e explicitamente confunde a questão política com opções partidárias. Ou, ainda nas palavras de Bairros, sobre as críticas que partilhavam no convívio com as esferas de deliberação política e debates entre intelectuais mulheres, questões que soavam estranhas, fora de lugar na cabeça da mulher negra. Se falava na necessidade de a mulher pensar no próprio prazer, conhecer o corpo, mas reserva-se à mulher pobre, negra em sua maioria, apenas o direito de pensar a reivindicação da bica d'água. Então, eu acho que Lélia, ela vem, assim, dentro da construção da mesa, ela vem trazendo a dimensão de gênero, né? Que também é uma questão cara da disciplina antropológica. Então, ela vai meio que fechando, vem o racismo e aí ela encaixa na análise da cultura, trazendo a dimensão tanto de gênero quanto de sexualidade. Participou do Grêmio, aí já entra outra dimensão militante, recreativa, mas como a cultura vai dando possibilidade da gente ampliar, né, para esferas que poderiam ser completamente distintas, mas que são do âmbito da cultura. Participou do Grêmio Recreativo Arte Negra e Escola de Samba Quilombo, fundado pelo famoso sambista carioca Antônio Candeia Filho, cujo objetivo era retornar princípios afro-brasileiros do carnaval perdidos na comercialização da festa. Há 25 anos, no dia 10 de julho de 1994, Lélia faleceu em decorrência de um infarto no miocárdio. Nos últimos anos de vida, sua situação política já não era tão intensa, e das coincidências tristes da vida, foi no mesmo ano que assumiu o cargo de chefe do Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio. Bem doido isso, porque algumas intelectuais negras escolhem só colocar que ela foi chefe do departamento da PUC-Rio, mas esconde essa situação que quando ela assume, ela morre. Então ela não passa muito tempo. No mesmo ano ela já falece, mas ela esteve, né? Mesmo com a campanha dos alunos, ela já tinha um apoio, né, considerável e um quórum considerável para já estar nesse lugar de representação dentro da PUC, mas aí ela só consegue todas as condições necessárias em 1994. Lélia deu uma entrevista ao jornal do MNU em 1991 e, na ocasião, faz um balanço da sua militância e apontava com discernimento para as questões que deveriam ser pensadas pelo movimento negro para o futuro. É isso, essa é a trajetória de Lélia, que está trazendo um pouco para vocês a relação dela, na análise dela com a cultura, né, e dentro das contribuições que ela pode dar, né, para a antropologia. E é isso. Deixa a mesa. Bom, gente, então, eu gostaria de agradecer imensamente, né, pela Cecília, pela abordagens trazidas. Eu vou abrir para perguntas, né, depois a gente pode fazer o fechamento. Tá. Então, se eu tirar da tomada de... Gente...